Livro de Juízes, no capítulo 7, a partir do versículo 16. Eu gostaria de convidar meu esposo para estar intercedendo a favor da minha vida juntamente comigo. Louvado seja Deus. Livro de Juízes, no capítulo 7, no versículo 8. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então dividiu os 300 homens em 3 esquadrões e pôs nas mãos de cada um buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que quando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial e direis: espada do Senhor e de Gideão. E chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele estavam ao extremo do arraial, a princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocada as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, então fugiu gritando. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e todo o arraial e o exército fugiu. Somente até aí. Amém, louvado seja Deus. Feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor meu Deus, a tua palavra é que me sustenta, e eu preciso da tua palavra nesta noite. Senhor, fala comigo conforme o teu querer, que o teu propósito seja realizado nesta noite, na minha vida, na tua igreja e em nossos corações. Amém. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Isso, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que cada vez que eu vou ministrar a palavra do Senhor Jesus, eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Eu me lembro que da segunda vez que eu fui ministrar a palavra do Senhor Jesus, eu ministrava sobre Samuel. E eu preguei a mensagem inteira, trocando o nome de Samuel por Moisés. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, e o Senhor é que aperfeiçoa a obra dEle na nossa vida. Porque se não fosse o Senhor, nós não saberíamos fazer nada. Aleluia, eu quero ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Porque Deus, Ele tem um propósito sobre todas as coisas. Não há nada que acontece debaixo dessa terra em que Deus não realize um propósito em cima disso. A palavra do Senhor vai contar que o povo de Deus se rebelava muito contra a glória de Deus. E cada vez que esse povo se rebelava contra a presença do Senhor, quanto à grandeza do Senhor, o Senhor castigava esse povo. O Senhor punia esse povo severamente. O Senhor entregava o seu próprio povo nas mãos dos inimigos. E a palavra do Senhor vai contar aqui na passagem de Gideão que foi assim que aconteceu. A palavra do Senhor vai dizer que o povo pecou fortemente contra a presença do Senhor. E o Senhor permitiu que aquele povo passasse por dias difíceis. A Bíblia vai dizer que eles estavam perecendo nas mãos dos midianitas. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus plantava, os midianitas vinham igual gafanhoto
e pegava tudo que eles plantavam. O povo de Deus, que outrora era próspero, que havia construído um templo para o Senhor de ouro e de tudo que tinha de mais precioso, agora havia empobrecido. Por consequência do seu pecado contra Deus, eles estavam nas mãos do seu inimigo. Mas ainda que as pessoas vai dizer que naquela época somente havia a ira de Deus, nós também vemos nessa época que a misericórdia do Senhor também alcançava aquele povo quando eles clamavam a Deus. Porque era como se fosse um filho para Deus. Nós somos como filhos para o Senhor. O Senhor, Ele pune para que compreenda, para que obedeça, mas Ele também, Ele age com misericórdia com seu filho. A palavra do Senhor vai dizer que por 7 anos, os midianitas prevaleceram sobre o povo de Deus. Para analisar, imagina você trabalhar por 7 anos e tudo que você trabalhou, tudo que você plantou, era retirado de você. A sua família está numa tremenda miséria, porque nada que você faz mais já prospera. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, e o lugar onde que se amassavam as uvas, ou seja, ele estava malhando o trigo no lugar que não era apropriado para isso, para que os midianitas não viessem e lhe tirava aquele trigo, porque aquele povo também precisava se alimentar, aquele povo precisava sobreviver. Só que os midianitas estavam tirando tudo. Então a palavra do Senhor vai dizer que Gideão, ele estava ali malhando o trigo no lagar, para que aquele trigo não fosse retirado dele. E a Bíblia vai dizer que então um anjo do Senhor, ele aparece para Gideão. A Bíblia vai dizer que o anjo assenta numa pedra próximo, no lugar onde Gideão estava, e fala com Gideão. A Bíblia vai dizer que o anjo fala para Gideão que ele é um homem valoroso. Ali o anjo estava trabalhando no coração para demonstrar para Gideão que Deus estava com ele, que apesar do povo de Deus estava perecendo, Deus estava na vida de Gideão. Ou seja, Deus permitiu que nós passássemos por isso, mas Ele está na sua vida, Gideão. Você é um homem valoroso. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, ele libera uma palavra para Gideão. Gideão, em outras palavras, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor fala assim: eu levantarei você como um instrumento nas mãos do Senhor para livrar o povo de Deus das mãos dos midianitas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que os midianitas eram como areia da praia. A quantidade que eles vinham eram muitos. Então um povo que estava pobre, eu acredito que eles não tinham armamento mais nenhum, porque toda a sua riqueza havia sido levado. Agora eles estavam levando o alimento, que era o que restava, era o que aquele povo tinha para sobreviver. Então Gideão, ele olha para a sua realidade, ele olha para si, ele olha para as suas possibilidades, e ele vai dizer: a minha família é a mais pobre, inclusive eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não sei se Gideão estava dizendo de estatura, eu não sei se ele estava dizendo que ele era o filho caçula, eu não sei dizer, mas ele estava dizendo que ele era o menor. Mas quando o Senhor nos chama, uma coisa que nós precisamos entender é que o Senhor, Ele não depende praticamente de nada que nós temos. Não depende da nossa força, Ele não depende do nosso dinheiro, Ele não depende da nossa capacidade. Porque quando Deus levantou o povo dele para levantar uma arca, Ele disse: eu que vou capacitar vocês, porque vocês não sabem fazer. Eu darei sabedoria para vocês entenderem o que é para ser feito. O que Deus estava dizendo para aquele povo: olha, vocês não sabem nada, mas ainda assim eu quero vocês e eu vou capacitar vocês. E é assim que Deus faz. Ele nos escolhe, Ele nos separa e Ele que nos capacita.
E a Bíblia vai dizer que então Gideão, ele tinha o seu coração voltado para Deus, ele tinha sua fé no Senhor. Por tal razão essa que eu acho que ele foi escolhido para essa missão muito importante entre o povo de Deus. E a palavra vai dizer que ele separa carnes e bolos como se fosse um sacrifício. E ali ele recebe o primeiro sinal da parte do Senhor, que Deus era com ele, que Deus estava na vida dele, que ele podia ir, ele não precisava temer. Ele coloca sobre uma pedra como se fosse um altar. E a palavra do Senhor vai dizer que então aqueles bolos e aquelas carnes, elas são consumidas pelo fogo. Naquele momento o Senhor dá o primeiro sinal para Gideão que ele estava com ele. E eu quero dizer para você, meu irmão, que quando o Senhor ele incube a você uma responsabilidade, ele sempre vai te dar um sinal de que ele está com você. Porque nós fazemos exatamente como Gideão. Nós olhamos para nós, para a nossa capacidade, para o que nós sabemos fazer. Mas nós servimos um Deus que está acima de todos os professores, mais letrado do que os maiores estudiosos desse mundo. Mas eu entendo o lado de Gideão, porque mesmo ele recebendo um sinal, ele pediu mais uma prova de que Deus estava com ele. O Senhor estava entregando para Gideão uma grande responsabilidade, que era vencer um exército enorme, armado. E Gideão em suas mãos praticamente ele não tinha absolutamente nada. E a palavra do Senhor vai dizer então que ele pede mais um sinal para Deus. Gideão entendia que isso era ousado, tanto que ao pedir o sinal ele vai dizer: Senhor, não me consuma. Mas ele precisava de estar convicto que Deus ia estar com ele, porque a responsabilidade era muito grande. Irmão, você pode até duvidar da sua capacidade, mas se Deus colocou algo nas suas mãos, vai. E se tiver insegurança, pede prova para Deus, porque Deus ele gosta daqueles que faz prova com ele. Não é afronta a Deus, não é duvidar do poder de Deus, é fazer prova da grandeza do Deus a qual nós servimos. Aí Gideão pede um sinal. O segundo sinal, aleluia, louvado seja Deus. Ele pede para que Deus demonstre para ele que ele realmente estava com ele. Mas antes disso, Gideão ele já começa a convocar os homens de Israel. Todos os homens fortes, valentes, que estão preparados para a batalha. Vamos se unir, porque nós guerrearemos contra os midianitas. E a palavra do Senhor vai dizer que então o Senhor dá uma responsabilidade muito grande para Gideão. Gideão, você vai destruir o altar de Baal. O povo de Deus estava virado, já adorando outros deuses, mas Deus colocou a responsabilidade em Gideão. Gideão, você vai destruir o altar de Baal e vai levantar um altar, o qual esse altar será exclusivo para Deus. Nesse altar as adorações serão voltadas para o único Deus verdadeiro. Irmãos, e o Senhor nos chamou com essa responsabilidade para derrubar altares que afrontam o Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui para purificar este mundo. Assim como Jesus veio com essa missão para purificar o mundo do pecado, nós viemos após Jesus para levar a palavra de purificação, para levar a palavra de boas novas, a palavra de salvação. Então Gideão pede o segundo sinal. Então ele faz assim: Senhor, eu vou colocar um novelo de lã, uma bolinha de lã lá na pedra. E quando amanhecer, eu quero que toda a terra em volta esteja molhada. A umidade do orvalho faz molhar, tanto que quando a gente acorda, às vezes nós vemos as coisas suadas com aquela umidade. Então Gideão faz essa prova com Deus. E quando Gideão acorda, quando ele vai olhar, estava do jeito que ele fez prova com Deus. Tudo em volta estava úmido e aquela lã estava sequinha.
Só que, irmãos, a responsabilidade que Deus colocou na vida de Gideão é muito grande. Ele vai lá de novo. Senhor, eu quero só mais um sinal. Eu sei que o Senhor já deu 2 sinais. Eu creio no Senhor, ouvi o anjo do Senhor, falei com o anjo do Senhor, o Senhor me enviou um anjo, mas eu quero mais um sinal. Mas só que dessa vez vai ser o contrário. Eu vou colocar a lã lá fora de novo. Eu quero que ela esteja úmida e tudo em volta esteja seco. E a Bíblia vai dizer então que ao acordar, ele pega aquela lã assim, tudo em volta estava seco. Quando Gideão aperta aquela lã, desceu uma umidade que dava para encher um copo de água. E mais uma vez Deus estava provando para Gideão que ele estava na vida daquele homem. Só que entenda, irmãos, que o chamado do Senhor, ele não é sobre nós. Ele não é para render glória para o homem, para render glória para a mulher. Ele não é para render glória para alguma causa. Tudo que o Senhor faz nessa terra que nós precisamos aprender é para a glória dele. Então Gideão já estava com aquela quantidade de homem. O Senhor vira para Gideão: Gideão, tem homem demais aí? Que quantidade enorme que tem aí? Vira para esses homens e diz: todos os covardes e medrosos vão embora. Fujam para as montanhas. Não vão participar da guerra. A Bíblia vai dizer então que a palavra de Gideão sobre aqueles homens. A partir daquele momento, Gideão ele estava confiante. Ele sabia que quando ele dissesse isso, muitos homens iam embora, porque era para estar com medo mesmo. Eles estavam indo para uma guerra desarmado contra o povo que já estava escravizando eles faziam 7 anos. Então Gideão libera aquela palavra: olha, todos os homens que estão aqui, que estiver com medo, que for covarde, pega as suas coisas e vão embora. A Bíblia vai dizer que voltaram 22 mil homens. Gideão perdeu naquele momento para a sua guerra 22 mil homens. Agora dá, né, Senhor? A gente tem aqui mais ou menos uns 10 mil e pouquinho. Agora a gente pode ir. Ah não, Gideão, tem gente demais. Sabe o que vai acontecer se vocês ganharem essa guerra? Vão falar porque o exército era grande. E essa guerra vocês vão vencer para a minha glória. Eu quero que saiba que quem fez vocês vitoriosos fui eu. Aí o Senhor manda Gideão levar aqueles homens para beber água no rio, no riacho, num lugar específico. E manda Gideão observar aqueles homens. Gideão observa como esses homens vão beber água. Aí Gideão ficou observando. Cerca de 10 homens deitaram e lamberam a água como se fosse um cachorro. Mas 300 homens pegaram a água e levaram a água até a boca com as mãos. Aí ele observou. Aí a palavra do Senhor para Gideão: Gideão, aqueles que abaixaram, pode mandar embora. Eu imagino Gideão olhando aquela situação. 22 mil já foi embora. Agora é 10 mil. Quase 10 mil foram embora. Ficou Gideão e 300 homens para lutar uma guerra com um povo que estava sendo comparado a grãos de areia na praia. Quando Deus faz essa comparação, ele faz lá em Abraão, que Deus daria a ele uma geração como a areia da praia. E nós somos a geração de Abraão. Imagina quantos de nós. E a palavra do Senhor vai dizer que Gideão estava lá com 300. Mas eu não vejo a palavra do Senhor, Gideão, ele questionando: Senhor, só 300? Senhor, eu não tenho armas, eu não tenho carros, não tenho cavalos. Gideão foi. Depois que Deus deu sinal para Gideão, Gideão ele estava destemido. O que o Senhor mandasse Gideão fazer, ele faria. Irmãos, e quantas vezes o Senhor nos dá sinal claro de que Ele está com nós e ainda assim nós temos medo, e ainda assim nós temos receio, porque ainda estamos olhando para nós e não para o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer então, irmãos, que o Senhor manda eles para a guerra. Olha, agora avance, vai até determinado ponto. Gideão estava seguindo todas as orientações. E a palavra do Senhor vai dizer que todas as instruções que o Senhor dava, Gideão ele acatava. Ele mandou que dividisse aqueles 300 homens em 3 esquadrões de 100. Gideão, que estava com 100 homens, tinha mais um grupo com 100 e outro grupo com mais 100.
Será que o Senhor vai dar armas para esse povo? Será que o Senhor vai dar cavalos? Será que o Senhor vai dar armamento pesado? Não. O Senhor deu buzinas. Como assim buzina? Buzinas e cântaros. A Bíblia vai dizer então que Gideão fala assim: olha, tudo que eu fizer, vocês vão fazer. Então Gideão começa a tocar a buzina. Eles quebram os cântaros. Com uma mão eles estão com a buzina tocando, e com a outra mão eles estão com uma tocha. Lá vai 300 homens guerrear com milhares de homens, com uma tocha na mão e com buzina. Que loucura que é essa? Esse é o poder do Deus que você e eu servimos. Esse é o Deus pelo qual eu estou aqui. É por razão deste Deus que eu estou aqui. E a Bíblia vai dizer então que assim eles fazem. E eles começam a tocar, e com as suas tochas na mão, eu entendo que esse momento é o momento que eles estavam adorando a Deus. Que esse momento eles simbolizam uma adoração verdadeira a Deus. De um homem que está mediante um exército que possivelmente ele não vai vencer, mas ele está buzinando. Ele está com instrumento e não com espadas, e não com armas. E a Bíblia vai dizer então que aí começa o agir de Deus. Entenda, meu irmão, que até certo ponto é nossas mãos, mas determinado ponto é o Senhor. A parte do impossível, ela é com o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer então que aqueles homens, eles se levantam atormentado, o exército midianitas, e eles não começam a entender o que está acontecendo. Porque anteriormente já tinha chegado a notícia que Gideão tinha destruído o altar de Baal. Então entendia que Deus estava com eles. E eles sabiam que quando Deus estava com o povo dele, o povo de Deus se tornava indestrutível. E assim sou eu e você. Quando nós estamos com Deus, nós somos indestrutíveis. E a Bíblia vai dizer então que o exército midianitas, eles começam a ficar perturbado com aquele barulho, com aquelas luzes vindo de longe. Eles passam a não entender o que estava acontecendo. Então eles começam a guerrear um contra os outros, começam a matar uns aos outros. A Bíblia vai dizer que foi um massacre, mas o povo de Deus não matou um sequer homem nessa batalha. Depois o povo de Deus perseguiu os que sobreviveram, mas nessa batalha, o povo de Deus não lutou. O povo de Deus só adorou. Você consegue compreender isso? Nessa batalha, nessa peleja impossível de ganhar, o povo de Deus não lutou, o povo de Deus só adorou, e ainda assim saíram vitoriosos. Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nosso Deus, Ele é poderoso. Pode o Senhor nos colocar em determinada tribulação, mas quando o Senhor fala assim, pronto, agora é o fim. Não importa contra o que o Senhor, você possa estar lutando. Eu fico maravilhada dos irmãos contarem testemunho. A irmã contou aqui a respeito do seu filho. Irmãos, isso é maravilhoso, porque ainda vemos pessoas pregando que Deus não faz milagres. Mas a minha Bíblia diz aos Hebreus que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que faz milagre fez milagre no passado, que fez o exército de Gideão vencedor, é o mesmo Deus que está aqui. Podemos nós ter mudado a nossa forma de adorar a Deus, mas o Senhor, Ele nunca mudou. Ele nunca vai mudar. Nada que possa acontecer nessa terra vai alterar o poder de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E eu estava orando, irmãos, sobre o propósito de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, a respeito da palavra. E eu lembro que eu e meu esposo saímos para resolver coisas ontem. E chegamos bem tarde em casa e chegamos para organizar algumas coisas. E eu com a mente, eu vou estudar a palavra quando eu terminar de organizar as minhas coisas. É quando deu 11 horas da noite. Eu deitei assim, eu me deitei com a palavra do Senhor e eu dormi. Aí acordei desesperada, só que aí eu fui me lembrar que pela madrugada o Senhor tinha me dado um sonho revelando a palavra dEle. Sobre o propósito que Ele tinha para comigo
e para com você nessa noite. Irmãos, nós somos os convocados. Nós somos como se fossem os 300 que estamos na fase final da batalha. Quantos poderiam estar aqui e não estão? Você está, eu estou. Somos como o exército de Gideão. Mas o exército de Gideão, ele tinha uma característica específica, porque ele estava sendo guiado pelo Senhor. Tudo que o Senhor ordenava, aquele exército, ele não se covardava, ele não se curvava, ele ia, mesmo que não havia possibilidade, nem visão de vitória. Praticamente aqueles homens, eles estavam indo na fé, porque se for pararmos para analisar, humanamente estavam todos caminhando para a sua morte. Mas estavam todos dispostos a ir. A cada ordem que Gideão dava, aquele povo marchava. E a palavra que o Senhor colocava em meu coração é sobre como nós estamos servindo dentro desse exército. Porque, irmão, nós precisamos entender uma coisa com Deus. Que dentro da palavra do Senhor, não cabe a minha opinião, não cabe a sua opinião. A palavra do Senhor é sim e não, e pronto, acabou. Não importa se eu gosto, se você gosta, não importa. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e Ele não vai mudar por causa de um, por causa de outro. Porque a tecnologia está avançando, ou porque o povo está mudando, ou porque a geração hoje é outra, ou que nós precisamos modernizar. O nosso Deus não vai mudar. E será que nós estamos seguindo as orientações do nosso mestre conforme Ele quer? Porque nós temos a mania de achar porque algo está funcionando bem, é que está certo. Mas nós precisamos todos os dias buscar entender a vontade de Deus. Em tudo aquilo que nós fazemos, buscar a direção de Deus. Eu vejo milhares de pessoas passando luta que são a colheita dela, que são as consequências dela, e dizer que é prova. Não, irmão, consequência não é prova. A Bíblia vai dizer que nós não devemos nos enganar, porque aquilo que nós plantarmos, certamente nós colheremos. E o Senhor, tudo que o Senhor pede para que nós tenhamos uma intimidade com Ele, para que nós tenhamos vida com Ele, é obediência. E muitas das vezes nós queremos levar a nossa vida sem a direção do Senhor. Mas eu vejo as palavras do Senhor, os profetas de Deus, buscando a orientação do Senhor para tudo quanto eles estavam fazendo. E nós estamos aqui servindo ao mesmo Deus de Gideão. E será que nós estamos fazendo a obra do Senhor conforme Ele tem querido de nós? Será que nós temos permitido o processo de moldagem do Senhor? Porque para Deus nós somos como crianças. E quando nós vamos olhar para uma criança, ela nasce sem entendimento de nada. Ela é alimentada pela própria mãe. Se ela não se alimenta, se a mãe não entregar o alimento na boca dela, ela vai morrer de fome. Mas vai chegar uma etapa da vida dela que ela vai começar a compreender quando ela receber um alimento mais forte. Aí ela vai com a mãozinha, até ela ter a capacidade de segurar uma colher. Mas nesse período também, ela vai fazer muita bagunça até a coordenação motora dela funcionar 100%. E assim nós somos diante do Senhor. Irmãos, nós chegamos diante da face do Senhor completamente vazios, sem nada, como um vaso. E o Senhor, Ele vai nos enchendo. O Senhor vai nos colocando um entendimento que vem dEle. O Senhor vai colocando sobre nós a palavra. Cada palavra que nós ouvimos dentro da igreja é o Senhor nos amadurecendo. O Senhor nos trazendo conhecimento maiores do alto.
E às vezes eu ouço alguém dizer assim: essa palavra não é para mim não. Como não? A Bíblia para mim ela é de Gênesis e Apocalipse. Não importa. Para nós a palavra do Senhor que é ministrada é sim. E nós precisamos guardar a palavra do Senhor, porque por mais que o mundo mude, o Senhor, Ele não vai mudar. E às vezes tem sido ministrado coisas para nós ficarmos confortáveis com o pecado do mundo. Mas o Senhor, Ele vai abrir a nossa visão para que nós não venhamos nos contaminar com as coisas deste mundo. Para que nós venhamos permanecer puros nessa terra cheia de pecados. Para que nós venhamos alcançar o nosso objetivo. E nós precisamos entender que bênçãos do Senhor, bênçãos materiais, são coisas maravilhosas que o Senhor nos proporciona. Mas o nosso alvo é a nossa salvação. Porque, irmão, você pode conquistar tudo que você mais sonhou. Mas chegar lá no diante de Deus e o Senhor virar para você e dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E quando a gente fala essa palavra, a gente acha de pessoas que nunca frequentou a igreja. Mas a Bíblia vai dizer que alguém vai questionar Jesus, vai questionar o Senhor. Senhor, eu preguei, Senhor, eu ministrei, eu ganhei almas, eu expulsei demônios. Ou seja, pessoas que estavam presentes, pessoas que tinham conhecimento a respeito do poder de Deus, pessoas inclusive que faziam a obra do Senhor, mas que estão sendo rejeitadas pelo Senhor. O Senhor, Ele deixa ordenanças para nós a respeito do amor, a respeito da obediência. No livro de Samuel, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele se agrada muito mais com a obediência do que com o sacrifício. O que adianta nós fazermos sacrifício absurdos que até dói a nossa carne, jejuns de dias, mas não temos obediência com o Senhor? Irmãos, a palavra do Senhor, ela tem sido ministrada dia após dia. O Senhor, Ele tem nos exortado para aquilo que Ele não se agrada. E nós precisamos ficar atentos, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos nos posicionar na presença do Senhor. Se nós fazemos parte desse exército, nós precisamos nos curvar diante do Senhor. Aleluia, Jesus, porque os covardes voltaram. Aqueles que não tinham posição, aqueles que não tinham postura, também voltaram. O Senhor escolheu um povo específico. E nos dias de hoje o Senhor também escolherá uma noiva específica. Quando nós meditamos na parábola das 10 virgens, elas estavam no mesmo lugar, mas 5 estavam preparadas. O noivo, ele recolheu, ele chamou para as bodas somente 5. E quando nós vemos a parábola do joio e do trigo, estavam plantados no mesmo lugar. Mas o joio foi colhido e lançado no fogo. Irmãos, há um amor do Senhor para conosco. A última ministração que o pastor Rafael ministrou aqui sobre comprometimento e envolvimento. Quem se envolve apenas, mas não se compromete com o Senhor, não tem parte com Cristo, não tem parte com o Senhor. Eu quero as bênçãos, eu quero os milagres, eu quero tudo, mas eu não quero o Senhor. Eu não quero ter que renunciar, eu não quero ter que obedecer. Eu quero fazer parte da multidão, mas eu não vou ser louco de abandonar tudo e seguir Jesus igual os discípulos, largar tudo. Porque a graça do Senhor, ela alcança todos. Todos serão abençoados, todos, inclusive os infiéis. Mas a morada de Deus, a morada do Pai, ela é para aqueles que têm parte com o Senhor. E a vontade do Senhor é que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação do Senhor. Faça prova com Deus.
Deus vai ser claro com você e dizer que Ele está com você. Mas a partir daí, começa a conduzir a sua vida dentro do plano do Senhor. Não foge do propósito, não. Faça como Gideão: Senhor, o Senhor está comigo mesmo? Então tá, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Quando for para levantar o exército, eu vou levantar o exército. Quando for para baixar, eu vou baixar. Quando for para se render, eu vou me render. Irmãos, eu fico maravilhada com a história de Gideão, porque ele pediu sinais para Deus. Senhor, que a sua ira não me alcance, mas por favor, me dê mais um sinal. Eu quero estar seguro. Eu quero fazer isso, mas eu quero fazer com segurança. Faça prova com Deus. Todos os profetas que provaram o Senhor contemplaram a grandeza de Deus em tudo aquilo que eles estavam fazendo. Quando Elias, ele foi enfrentar os profetas de Baal, eu fico maravilhada, porque era a mesma situação de Gideão, não tinha possibilidade não. Elias estava sozinho, aquela multidão de homens. Mas Deus já tinha determinado para ele que ele estava com ele. Por que nós estamos curvando com o mundo, com medo do mundo, se Deus já deu sinal para nós, se Deus já deu sinal para essa igreja, que Ele se faz presente neste lugar, que este povo é um povo separado, levantado para levar as boas novas para o Senhor. Marche, meu irmão, faça a obra do Senhor. Existem almas para ganharmos. A obra do Senhor não são essas 4 paredes. A obra do Senhor é o mundo inteiro. Existem milhares de almas precisando ouvir a sua voz, precisando ouvir o seu louvor, precisando ouvir a sua pregação, precisando ver o seu testemunho. Existem almas que nós não sabemos, mas que nós daremos contas dela. Quanto mais dado, mais será cobrado. A Bíblia diz isso. Cada vez que você sabe mais a respeito do Senhor, mais te será cobrado. Cada vez que você tem mais oportunidade de fazer algo para Deus, mais lhe será cobrado. O que nos espera no céu de glória é muito grande. Então, por isso que a cobrança do Senhor é nessa proporção, para que a cada dia mais e mais nós venhamos ser uma noiva pura para o nosso Cristo, que é o nosso noivo. O Senhor, Ele tem um amor muito grande pela nossa alma. Amor esse que fez Deus entregar o seu Filho por mim e por você. A nossa passagem nessa terra é curtíssima. O tempo está passando assim, como um piscar de olhos. Os meses estão passando assim que a gente nem está sentindo. Cada oportunidade que nós temos, irmão, nós devemos agarrá-la. Por mais que ainda estejamos sendo perseguidos, talvez estando sendo humilhados, maltratados, desprezados, nós temos uma responsabilidade com Deus. E quando nós chegarmos diante de Deus, não tem justificativa. Eu já falei isso aqui. Senhor, eu não fiz porque ninguém quis me dar a oportunidade. Se eu não fiz, porque eu estava sendo muito humilhada. Não vai ter essa desculpa para nós não, irmãos. O Senhor vai querer ver as nossas obras. Porque aquele que o Senhor colocou uma responsabilidade, Ele mesmo já capacitou, conforme a Bíblia diz. 300 era pouco aos olhos humanos, mas para Deus era o suficiente. E se fosse só para Gideão e sozinho, Deus fazia Gideão vencer aquela batalha lá sozinho. Porque Deus, Ele não precisa de nós. Não precisa de nós. Mas ainda assim, Ele nos quis. A Bíblia vai dizer que se nós não adorarmos, as pedras adorarão. E quando um profeta se recusou a falar o que Deus mandava, ele foi lá e enviou uma mula. Porque nós precisamos entender que Deus, Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Mas Ele quis nós.
cheio de defeitos, cheio de pecado, para fazer a obra perfeita dele, para salvar os nossos irmãos que estão perecendo. Porque o amor do Senhor, ele te alcançou. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. E hoje o Senhor nos trouxe aqui, me trouxe aqui para um despertamento. Mais uma vez. Para a nossa responsabilidade nesse exército do Senhor. Nós estamos enfrentando uma guerra e o povo de Deus vai sair vitorioso. Mas no meio do povo de Deus, o Senhor está excluindo os covardes, os medrosos e aqueles que não têm a postura adequada para estar nessa guerra. Porque afinal, o propósito final é que o nome do Senhor seja glorificado. É que o nome do Senhor seja exaltado. A hora que o homem toma para si essa glória, o Senhor mesmo vai lá e abate ele. Porque o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Ele abate o exaltado. E é Ele que também exalta aquele que está sendo humilhado. Ou seja, do Senhor é todo o poder. Do Senhor é toda a glória. Do Senhor é toda a honra. Nada que nós fazemos nessa terra é para nós ou sobre nós. É sobre o nosso nome, é sobre o nosso poder. É para a glória de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. O nome do Senhor prevalece sobre todas as coisas. Nós vamos passar, irmãos, nós nascemos, nós vamos morrer, gerações virão e o Senhor, Ele vai prevalecer. Nós somos passageiros. O Senhor, Ele é eterno. Então, tudo que você fizer nessa terra, irmão, foque no Senhor. Faça sobre a direção do Senhor. Não seja covarde, não seja medroso. Se o Senhor deu sinal para você que Ele está com você, não temas. O Senhor, Ele não desampara o seu. O Senhor, Ele não é um Deus que promete e volta atrás. O Senhor, Ele é fiel em tudo aquilo que Ele faz. Se o Senhor liberou uma promessa sobre a sua vida, não queira entender o tempo do Senhor, nem como Ele vai realizar, só creia. E esteja na posição, esteja no exército, a maneira que o Senhor espera que você esteja. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Quem crê no poder de Deus? Amém? Eu convido a você a se colocar de pé nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração bem rápido. E eu quero que nessa oração você converse com Deus a respeito da direção que Ele tem para a sua vida. Deus, qual que é o próximo passo? O Senhor já disse que a minha chamada é essa, mas qual que é o próximo passo? É igual o Gideão. Aguarde o sinal de Deus.